O difícil mês de janeiro prossegue, mas agora sim com uma luz no túnel. É o que acontece dentre tantas cidades no Brasil, aqui em São José dos Campos, com a chegada da vacina. Recebemos hoje o senhor Danilo Stanzani, secretário de Saúde do município de São José dos Campos. E a primeira pergunta, senhor Danilo, com o meu cordial bom dia, é exatamente essa daí. Chegaram aí as vacinas, grupo prioritário aí sendo vacinado. O prefeito havia mencionado aí 11 mil doses, dessas 11 mil doses, só 30% seriam vacinados. Senhor Danilo, como está sendo esta primeira leva, este primeiro momento da vacinação aqui em São José dos Campos? E, obviamente, se esse número é confirmado de só 30% do grupo prioritário será efetivamente imunizado. Bom dia. Bom dia aos que nos assistem. Realmente a gente tinha uma estimativa da chegada de um número maior de doses, mas essas 11 mil já foram um alento aí para os nossos profissionais, né? Chegaram as vacinas na terça-feira, na quarta pela manhã já distribuímos proporcionalmente, né, em média de 40% a 50% do necessário para cada hospital. Primeiro foram os hospitais públicos e privados, depois as unidades de pronto atendimento. Na quinta-feira, né, no dia de ontem, foram para as instituições de longa permanência, os asilos, e aí foi 100% do que eles solicitaram. E ontem também começou a entrega nas unidades básicas de saúde, que também tem porta aberta para atendimento de paciente com Covid, e foi sempre focado nos profissionais que têm esse contato com o paciente ou com o suspeito de Covid. Perfeito. Bom dia, secretário. Secretário, uma coisa que a Prefeitura, tanto o Governo do Estado quanto o Ministério da Saúde ainda não deixaram claro é quais profissionais de saúde serão vacinados. Por exemplo, temos aqui em São José dos Campos um médico que atua na UBS. Esse médico será vacinado? Agora, por exemplo, temos um médico que trabalha em um consultório privado. Ele também será vacinado? Como é que está sendo essa distribuição, mesmo que interna, dentre os profissionais de saúde? Bom, o foco do Ministério da Saúde, né, está bem esclarecido, que é o profissional que atende direto os pacientes em pronto-socorro, pronto atendimento, enfermaria e terapia intensiva com Covid. Então, foi essa a regra que nós adotamos. Nas unidades básicas de saúde, a gente criou um sistema de separar o paciente suspeito de Covid com atendimento rápido. Então, desde o agente comunitário de saúde, passando pelo auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico, que atenderam esses pacientes, esses sim serão vacinados nessa fase. Mas nós queremos que em breve chegue logo as outras doses para nós vacinarmos todos os profissionais de saúde, inclusive os de consultório, como foi colocado por você. Perfeito. E esses profissionais, essas 11 mil doses que chegaram, serão mais ou menos aí suficientemente para vacinar 30% deste primeiro grupo prioritário. O senhor só pode confirmar isso para mim, por gentileza? Não, na realidade, 31 mil profissionais de saúde nós solicitamos para serem vacinados. Aí engloba também os profissionais que não estão na linha de frente com Covid, inclusive profissionais que trabalham em setores que não têm contato com Covid. Mas como são profissionais de saúde, é a primeira etapa do Plano Nacional de Imunização. Quando veio só 11 mil, aí sim nós destinamos para os profissionais que estão tendo contato direto com o paciente com Covid. Não foi suficiente ainda para vacinar todo mundo, a gente precisa de mais um pouco. Os grandes volumes de profissionais de saúde estão dentro dos hospitais, né? O número de profissionais dentro do consultório é muito menor que isso, mas nós queremos chegar a vacinar todos os profissionais de saúde da nossa cidade. Perfeito. Secretário, a gente está vendo a imagem aí da primeira imunizada em São José dos Campos, um momento de muita emoção para o senhor, para todos os funcionários aí, profissionais da saúde que estão desde março lidando com essa difícil pandemia, e a gente questiona também se a Prefeitura de São José dos Campos fez uma preparação ampla para que mais doses cheguem e a cidade esteja preparada. A gente sabe que a cidade aí, um pouco antes do fim do ano,
inaugurou uma câmara fria. A pergunta é, São José dos Campos tem capacidade para esta segunda, terceira fase de vacinação? A cidade tem seringas, tem capacidade de estoque? Como é que está sendo feito este planejamento para as demais fases? A cidade está plenamente pronta, né? A gente estava com toda a programação para começar a vacinação no dia 25, foi antecipado e mesmo assim nós conseguimos fazer toda a vacinação da população. Nós não recebemos ainda seringas e agulhas do Estado, mas a gente já pensando, sabendo que poderia ter algum problema, nós aumentamos a nossa compra, o nosso estoque e temos por volta de 730 seringas e agulhas para fazer a vacinação da nossa população, né? Vamos cobrar o Estado para que forneça, porque algumas cidades receberam esses insumos e também São José tem que receber. Perfeito. O assunto de vacinação, tenho certeza, e a gente espera, né, que continue nas próximas semanas, porque a gente sabe que esta é a primeira etapa para acabar com esta pandemia. Obviamente é a primeira etapa de muitas que tem pela frente. Mas a gente vai entrar num segundo assunto agora, que nesta sexta-feira todos os joseenses, quase todos, estão questionando aqui a gente, que é a tal da fase vermelha. A Prefeitura disse na semana passada que nessa sexta um novo anúncio seria feito, mas antes da gente falar do anúncio ou não, eu queria questionar o senhor como é que estão os casos da Covid-19 aqui em São José dos Campos. Amplo avanço ainda, os leitos de UTI, segundo o site da Prefeitura, estão na casa dos 79%. Como é que a gente considera estes primeiros 4 ou 5 dias de fase vermelha em São José dos Campos? O nosso epidemiologista, Dr. Melione, né, que trabalha aqui conosco, ele levantou para mim segunda e terça-feira, a taxa de isolamento social caiu. A gente vinha com 45 no domingo, segunda e terça-feira caiu para 44. Então isso nos preocupa um pouco, que acho que a população não entendeu o porquê da fase vermelha, né? Graças a Deus os números na UTI melhoraram um pouco na cidade, a gente chegou a ter 82% de ocupação de UTI, chegamos a ter 90% de ocupação na UTI do Hospital Municipal. No dia de ontem teve uma discreta melhora. Vamos avaliar hoje no comitê, com os dados consolidados aí da semana. A gente já viu alguma coisa na imprensa aí, que ainda é uma proposta, parece, da revisão do Plano São Paulo, e eu achei bastante interessante a forma como foi colocada, né? Não sei ainda se é essa a determinação do governador, mas vamos avaliar no comitê e avaliar também a evolução, a condução aí do governador, para ver qual medida vai ser tomada em São José. Perfeito. Então esse anúncio será feito somente após o anúncio do governo estadual. Para quem está assistindo a gente, essa proposta data aí que depois, entre as 8 horas da noite e as 8 da manhã, uma possível fase vermelha no estado de São Paulo. Então, basicamente isso. Depois que o governo do estado de São Paulo anunciar, a prefeitura vai se pronunciar? Exatamente. A gente também vai discutir os nossos números, né? Como o prefeito falou em algumas entrevistas anteriores, a responsabilidade do município, da prefeitura, é com a população de São José. Quando nós vimos que a gente estava numa situação mais crítica do que a avaliação do Estado tinha apontado, nós tomamos a medida no momento que achamos correto de fazer, de retroagir a fase vermelha. Isso, como eu venho falando, é um remédio extremamente amargo, né? A gente sabe disso, mas infelizmente é necessário pela velocidade do crescimento, né? Eu estava vendo aqui no nosso sistema de informação, para a gente chegar ao número de internações na primeira onda que a gente chegou, foram por volta do máximo que a gente teve numa semana, foram 245, se não me engano, passaram-se quase 12 semanas para a gente alcançar esse número. Nessa segunda onda, em 8 semanas a gente atingiu o mesmo número. Então a velocidade é muito grande desse crescimento, né? Então, realmente, a gente tem que tomar medidas drásticas para a gente conter o crescimento da contaminação. Porque a gente sabe que uma parcela desses contaminados vão precisar de internação. E a gente tem um limite da ampliação de leitos na cidade. Perfeito. E exatamente sobre esta internação que nossos internautas estão aqui mandando pergunta para a gente. Eles perguntam se os leitos de São José dos Campos estão ainda
com capacidade para atender mais pessoas e também quais são os custos, né? É uma pergunta muito interessante que chegou aqui do nosso internauta. Quanto custa para manter um leito de UTI, por exemplo, aqui em São José dos Campos? Eu não estou cobrando, obviamente, esses números exatos do senhor, mas é um levantamento que a nossa redação acabou fazendo aqui, inclusive, muito interessante. Por exemplo, num leito de UTI, nós temos que ter o oxímetro, eletrocardiográfico, ventilador pulmonar, monitor multiparamétrico, desfibrilador. Então são muitos equipamentos e a gente acaba sabendo que a cidade de São José dos Campos tem assim, grandes leitos aí de internação, um dos maiores números aqui dentre as cidades do Vale, mas enfim, secretário, temos capacidade e é muito alto o custo de se manter um leito de UTI aqui na cidade? Eu preciso, até vou rever essa conta, eu fiz algum tempo atrás, não para o Covid, né? Eu trabalhava em hospitais e eu fazia esse levantamento. Para você montar um leito de UTI custa R$100 mil. Para você montar ele completamente, respirador, monitor, bomba de infusão, oxímetro, mas acaba estando no monitor, o leito, o suporte, né, a mesa auxiliar, toda essa aparelhagem. E a diária de uma terapia intensiva gira em torno, dependendo do tipo de hospital e do tipo de paciente, de R$ 2.500 a R$ 3.500 cada leito, cada dia de um paciente no leito. Isso costuma ser nesse sentido. Aí começa a ter um aumento de acordo com as medicações e os procedimentos que esse paciente tem que fazer. Mas gira em média desse valor. O Sistema Único de Saúde remunera o município em R$ 1.600, para vocês terem uma ideia. Secretário, nós já cobrimos aqui os fatos, os números, as possibilidades, o que está acontecendo. Eu gostaria, nós vamos para o encerramento agora, eu gostaria que o senhor, claro, representando aí toda a prefeitura, num momento difícil para o mundo inteiro e, claro, também para São José dos Campos, que o senhor, representando aí uma administração que teve o privilégio de ser reeleita para essa população, que o senhor passasse aí uma mensagem a todos os joseenses a respeito do posicionamento, da lisura e, claro, também eu não tenho a menor dúvida da capacidade de São José dos Campos, através da sua prefeitura, através da sua administração, passar por mais este momento. Então, uma palavra de alento aí do secretário de Saúde do município de São José dos Campos a toda essa população que, claro, está extremamente insegura e temerosa pelo futuro próximo. Bom, obrigado pela pergunta e oportunidade de falar, né? São José tem uma característica que diferencia de muitas cidades, que é uma gestão, que é um governo extremamente comprometido, sem rachas, né? Sem disputas políticas por conta da pandemia, né? O comitê é o órgão técnico que orienta o prefeito para tomar a decisão. O prefeito acatou todas as decisões do comitê até hoje. Então, isso mostra o alinhamento, né, da gestão da prefeitura com o corpo técnico que foi implantada em fevereiro de 2020. Esse corpo técnico foi ampliado algumas vezes, a gente deve estar com mais ou menos 15 profissionais trabalhando nesse comitê. Nos reunimos segunda, quarta e sexta para ver a evolução e propor as melhorias, né, do que dá para a gente fazer. Então, esse é um dado importante. O prefeito também não poupou esforços e recursos para ampliar os leitos para atendimento da população e não permitir que ninguém fique sem atendimento na nossa cidade. Politicamente, também ele trabalhou para que os hospitais regionais ampliassem leitos de internação para a população de outros municípios, para que não tivesse uma invasão do hospital municipal com pacientes de outros municípios, pois a situação está complicada em todo o Vale do Paraíba. Então, isso mostrando a seriedade do prefeito nesse enfrentamento. Um detalhe importante, nós nos preparamos para isso, né? Então, quando a gente viu a segunda onda acontecer na Europa, nós começamos a comprar seringas, insumos, equipamento de proteção individual, anestésicos. É um outro problema que a gente está muito preocupado com todo o país passar por isso, porque o mundo está passando por isso, e uma grande parte das drogas anestésicas são importadas. Então, corremos o risco, né, desse apagão. Então, nós fizemos um estoque maior
para a gente não sofrer com essa consequência. Então, são uma série de atitudes que nós tomamos para dar assistência à população. Estamos com a menor taxa de mortalidade das maiores cidades do estado de São Paulo. Nós chegamos a uma letalidade de 1,9%. E é 1%. Isso é uma letalidade mais baixa do que o mundo todo, globalmente falando, o estado de São Paulo e o Brasil. Então, temos uma taxa melhor do que todas essas situações. Isso é outro fator importante. Mas é importante também a gente reforçar duas coisas. A vacina da Oxford, né, que está sendo feita pelo Instituto Fiocruz, está chegando ao Brasil. Então, são mais 2.500.000 vacinas aí para ser ofertada para a nossa população. Hoje à tarde, a Anvisa deve liberar mais 4 milhões de doses do Instituto Butantan. Liberando essas doses, o Instituto Butantan tem capacidade de produzir 1 milhão de doses por dia. Então, em breve, toda a população vai estar vacinada. Mas duas coisas são importantes que a nossa população entenda. Primeiro, nós ainda estamos em pandemia. A primeira dose de vacina não protege todo mundo, não protege nem esses que foram vacinados. Precisa da segunda dose e mais um período de recuperação do organismo para produzir anticorpos. Esses pacientes, ele ainda pode transmitir doença, ele pode receber o vírus, essas pessoas que foram vacinadas agora, e não adoecer, mas transmitir o vírus. Então, é fundamental que os cuidados de máscara, isolamento, distanciamento, higiene das mãos continuem da mesma maneira até que 80% da população esteja imunizada. Esse é um fator. E o outro fator é que os cuidados, né, que a gente pediu para retroagir para a fase vermelha são dolorosos, mas necessários, né? Enquanto a gente não vacinar, como eu falei, toda a população, ou 80%, 90% da população, a gente ainda vai estar sob risco. E é necessário que a gente tome os cuidados de distanciamento, de uso de máscara, para a gente não sobrecarregar os hospitais e não passar por situações como, infelizmente, a cidade de Manaus está passando, o estado do Amazonas está passando, cenas muito tristes que a gente tem visto lá. Então, por isso, eu clamo pela população para que a gente tenha mais um pouco de esforço, um pouco mais de paciência, um pouco mais de dedicação, para a gente não sofrer o que essas cidades estão sofrendo. Secretário, não tenha a menor dúvida, eu creio que a grande maioria da população de São José dos Campos confia que exatamente essa estabilidade e essa correção no que existe a respeito do trato público é o que vai nos ajudar também. E se o senhor me permitir, eu acrescento dentro de tudo o que o senhor acabou de falar aí, é que esta é uma guerra que não existe só um viés em que será o vencedor, e que para vencê-la há de se ter, sim, neste momento, uma grande união entre o poder público e a população, cada um fazendo efetivamente, corretamente a sua parte. É a única forma de se vencer esta cruel guerra que nós enfrentamos. Eu agradeço demais a sua disponibilidade, sabendo que o tempo não deve estar fácil para todos vocês aí dentro da saúde. Claro, sempre com os nossos melhores votos de que tudo dê certo, porque o que importa é a população de São José dos Campos, é a vida. Nós agradecemos a sua participação, o senhor Danilo Stanzani, secretário municipal de saúde de São José dos Campos. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e conversar também com a população, que é o nosso foco, né? Eles são o motivo da gente estar aqui. Então, agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado.